Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho do dia. Hoje, nesse dia 22 de fevereiro, nesta quinta-feira, vamos juntos, um dia que hoje a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, a cadeira na qual o Papa senta e dali ele vai governar, dali ele vai administrar, ele vai ser inspirado por Deus para ser o nosso grande pastor e nos conduzir até o Cristo, até o nosso bom Jesus. Então vamos juntos nesse dia de festa, sim, durante esse tempo quaresmal, vamos juntos fazer a nossa meditação do Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, como nós comentávamos no comecinho do vídeo, hoje é um dia muito especial para a nossa Santa Igreja. Hoje nós meditamos o Evangelho, esse Evangelho em que Jesus ele questiona, ele pergunta o que é que o povo, o que é que a multidão, o que é que as pessoas de maneira geral, elas estão falando sobre o Filho do Homem. É engraçado que Jesus aí ele fala em terceira pessoa, né? Fala como se não fosse com ele. O que é que estão falando do Filho do Homem? E aí, nessa hora, os discípulos começam a responder. Porque é fácil a gente falar sobre o que os outros estão dizendo. Estão falando que é como se fosse Elias, é como se fosse João Batista, é como se fosse um dos grandes profetas. É fácil falar o que os outros querem dizer, ou o que os outros estão dizendo. Mas agora, Jesus ele interpela e aí ele usa a primeira pessoa. E vós, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí, talvez tenha demorado alguns segundos de silêncio, cada um dos apóstolos ali pensando o que responder, o que falar pessoalmente sobre Jesus. E aí Pedro, Pedro ele vai e responde. E responde de uma maneira perfeita. Responde: tu és o Filho do Deus vivo. Simão respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro ele dá aí a resposta perfeita. E meus irmãos, trazendo para a nossa realidade, eu queria que você se perguntasse como é que está essa sua relação com Jesus? E para você, quem é Jesus? Percebam que as respostas que as pessoas de maneira geral davam sobre Jesus eram coisas boas. Elias é o maior dos grandes profetas, é o maior dos profetas, representava o grande profeta. João Batista estava em alta, Era um cara super conhecido, super famoso, que vem ali ser o precursor, aquele que vem preparar os caminhos de Jesus. Falavam ali dos outros profetas. Todas as pessoas falavam coisas boas de Jesus.
Talvez se hoje a gente fizesse essa mesma pergunta aí para multidão de pessoas que existe na Terra, a grande maioria delas iam falar coisas boas sobre Jesus. Mas a pergunta é, e você? E você que está vendo esse vídeo? E você que está escutando esse áudio? Você que está nas nossas casas de acolhimento? Você que está nos nossos grupos de jovens, nos nossos grupos de adultos? Você que participa dos grupos vocacionais, quem é Jesus para você? Pessoalmente, eu me faço essa pergunta também. Lucas, quem é Jesus para você? E aí, né? Quando a gente traz para o pessoal, não para responder para os outros, mas para conversar com o próprio Deus, para ter esse diálogo amoroso com o próprio Jesus. E aí, o que é que nós respondemos? O que é que você responde? Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo? Na nossa infância, na nossa adolescência, a gente tem muitas imagens de Deus. A gente tem muitas perspectivas sobre Deus, sobre o próprio Jesus. Mas e hoje? Hoje? Quem é Jesus para você? Que essa pergunta ela ressoe no teu coração. Deixa Deus falar, deixa Deus agir. Decide algo, responde algo. A gente está nesse tempo da quaresma, um tempo tão bonito, né? Quem é Jesus para você? Deixa que essa pergunta leve ela para a oração, para a sua oração, e responda da maneira mais sincera possível. E se há algo a melhorar nessa resposta, se há algo a melhorar nessa relação com Deus, leve também para a sua oração e comece a agir. A oração é orar mais ação. Então, isso aí pode ser essa boa dobradinha, orar mais ação. Então, levar para a oração, mas agir a partir disso, obviamente, também. Então, as respostas ali todas eram boas, mas faltava a resposta. E quem é que dá essa resposta? Pedro. Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Não foi tu que disseste isso, mas Deus que te inspirou. O Pai te inspirou. Sim, olha que coisa linda. Cristo revela que a resposta de Pedro era uma resposta suscitada pelo coração de Deus. E aí por isso ele recebe as chaves do céu. Pedro vai ser ali, de maneira muito concreta, ele vai ser colocado como o líder daqueles apóstolos, daqueles discípulos. Jesus sabia que um dia ele voltaria para o céu, que ele passaria pela sua morte, pela sua ressurreição, subiria aos céus. Alguém precisava conduzir, e alguém que iria conduzir segundo o coração de Deus, segundo o coração do Pai. Então aquela resposta de Pedro faz com que ele consiga ali ser esse líder que faz as coisas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Responde não de maneira humana, mas aquilo que Deus quer. E hoje, de maneira especial, nós temos sentado na cadeira de Pedro, não é isso? Sentado na cadeira de Pedro, nós temos o Papa Francisco. E rezando com esse vídeo, rezando por esse dia de hoje, a Cátedra de São Pedro é um dia muito especial de oração pelo Papa. Então hoje, dediquem um tempo de oração para rezar pelo Papa Francisco, pelas intenções do seu coração, por aquilo que anseia o coração humano, mas de fazer a vontade de Deus. E eu lembrava que o Papa Francisco, algumas vezes, ele já se referiu a nós. Ele já se comunicou conosco da Obra Lumen. E uma dessas cartas que o Papa mandou para nós, ele falava sobre a Eucaristia e falava sobre o Emmanuel, sobre Jesus abandonado. E eu quero ler esse trechinho da carta que o Papa Francisco mandou para nós da Obra Lumen, mandou para você, meu irmão. Ele falava assim: se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. Vou ler de novo, tá? Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia.
né? Uma resposta que nós podemos dar a Deus, o Deus que nós recebemos em cada Santa Missa, em cada Eucaristia. Uma resposta que nós podemos dar a Deus é tocar na sua chaga sofredora, na figura daqueles que mais sofrem. Então, o Papa Francisco ele falou isso para nós. O Papa Francisco, da Cátedra de São Pedro, da cadeira de São Pedro, ele, inspirado por Deus, revela isso para nós e nos lembra que uma resposta que nós podemos dar, a comunhão que nós recebemos, é acolher Jesus abandonado, é amar Jesus abandonado. Então, que nesse dia especial, nesse 22 de fevereiro, em profunda comunhão com o Papa Francisco, coloquemos o nosso coração pronto para tocar nas chagas de Jesus abandonado, para acolher o Emmanuel, o Deus conosco, e sejamos sim uma resposta de amor para o mundo, iluminar os cantos que mais precisam, onde houver trevas, que nós levemos a luz. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos também a intercessão de São Pedro, primeiro Papa da Igreja. Peçamos a intercessão deles, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.